Tudo jóia? Tudo bem? Graça e paz. Quero deixar uma mensagem para você aqui. Quero compartilhar com você uma leitura que eu fiz e eu creio que vale a pena, porque é uma situação muito semelhante ao que nós estamos passando hoje. Isaías capítulo 6, Deus revela uma visão a Isaías. Deus se revela sentado em seu alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os anjos serafins cobriam o seu rosto com duas asas, com outras duas cobriam seus pés, e com as outras duas voavam e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a sua glória enche toda a terra. A visão que Isaías teve é uma resposta de Deus à desestabilidade da nação de Judá. As pessoas estavam em pânico, com medo, se sentindo vulneráveis a perigos externos, sem perspectiva de futuro, por uma simples razão. O rei Uzias acabara de falecer, e o rei Uzias ele tinha muita admiração da nação de Judá. Ele era amado pela nação de Judá, porque ele era um grande líder, um grande realizador, um grande gestor. O rei Uzias reorganizou o exército da nação de Judá. Ele incluiu tecnologia no armamento. Ele colocou fortalezas estratégicas em lugares e regiões. Ele venceu grandes batalhas, grandes guerras e trouxe segurança à nação de Judá. Mais do que isso, o rei Uzias ele colocou a nação de Judá na rota comercial. Ele criou prosperidade econômica à nação de Judá. Ele trouxe segurança à nação de Judá. Então o povo o amava como gestor, como comandante, como rei, como líder. Então o rei Uzias falece e traz ao povo, consequentemente, após seu falecimento, dúvida, medo. O que vai ser de nós a partir da morte do rei Uzias? O que vai acontecer com a nossa economia? Como nós vamos ficar vulneráveis aos inimigos, aos invasores? Então Deus revela a visão a Isaías, a visão dele assentado em seu alto e sublime trono, como resposta. Como resposta àquilo que o ser humano, ou pelo menos com a nação de Judá, estavam colocando a sua confiança. Então Deus se revela como o Rei dos Reis, assentado no lugar mais alto, controlando, baixando decreto, orquestrando tudo o que estava acontecendo. Essa é a resposta de Deus à nação de Judá, a visão de Isaías, num tempo de muita insegurança e de medo. Vivemos um tempo semelhante aqui, com a proliferação do coronavírus. Vivemos um tempo de pânico, medo, de insegurança, de perspectivas futuras terríveis. E todos nós vivemos nesse tempo com dúvidas. Mas a visão de Isaías, ela pode ser aplicada nos dias de hoje. Certa vez, o filósofo ateu fez uma citação muito interessante. Ele disse: a ciência não enxuga lágrimas, a religião sim. Eu creio que a religião manipuladora, como estrutura de poder, não é capaz de enxugar lágrimas, é capaz de provocar mais lágrimas. Mas a religião, no sentido literal da palavra, como instrumento, como ferramenta de ligar o ser humano a Deus, ela não apenas pode enxugar lágrimas, mas pode realizar coisas muito maiores.
esse contato com o ser humano, com Deus, pode trazer confiança, segurança e perspectivas de um futuro melhor. A ciência não enxuga lágrimas porque ela é exata. Porque se não encontrarem a vacina, a cura, pessoas vão continuar falecendo. Mas a religião, no melhor sentido da palavra, ela é capaz de levar o ser humano a Deus. E quando o ser humano encontra Deus, encontra o poder, a autoridade, a cura, a libertação, a confiança, enfim, encontra força para viver. Segundo ponto importante na visão de Isaías é a visão quanto aos anjos serafins. Diz que os anjos cobriam com 2 asas o rosto, com outras 2 os pés e com outras 2 voavam. E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A sua glória enche a terra. Importante olhar para essa visão e perceber o princípio da humildade. Perceber que os anjos se escondiam e faziam questão de declarar a glória de Deus, o Senhor como santo, faziam questão de fazer com que Deus fosse visível e acessível. Certa vez, o filósofo não físico, Albert Einstein, foi entrevistado por uma repórter e ela perguntou: professor, como o senhor avalia o ser humano? E ele respondeu: eu avalio o ser humano pela capacidade que ele tem de se render a algo maior do que ele. Os anjos serafins eram os anjos na escala de anjos no maior nível. Os anjos serafins eram exuberantes, eles eram marcados pelo esplendor da sua beleza. Os anjos serafins eram os mais próximos de Deus. Os anjos serafins, eles manifestavam a glória de Deus, a beleza. Mas os anjos serafins, diz o texto, cobriam o seu rosto e os seus pés e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Uma lição extraordinária, princípio da humildade. É os anjos nos ensinando que todos nós, nesse tempo de insegurança, nesse tempo de medo, de vulnerabilidade, aprender durante esse período a se render a algo maior do que nós. Não se render diante do poder econômico, porque os países subdesenvolvidos estão sendo afetados, mas também os países desenvolvidos, os países ricos, Itália, Espanha, China, são países de estruturas de poder econômico muito fortes. Não importa se é negro, se é branco, não importa a nacionalidade, não importa se é homem ou se é mulher, não importa se é país desenvolvido ou subdesenvolvido, não importa. O vírus, ele contagia qualquer ser humano. E nessa hora, a ciência é exata. Ela diz que uma pessoa pode falecer a partir desses sintomas. Mas a religião, propriamente dito, Deus, ele é capaz de fazer maravilhas, coisas extraordinárias. No entanto, o ser humano precisa fazer uma autoavaliação e se avaliar de um modo onde ele seja capaz de se render a algo maior do que ele. Nesse tempo de desestabilidade, de vulnerabilidade, de medo, que todos os cristãos sejam cristãos funcionais e de fato se rendam a algo maior do que eles, assim como os anjos fizeram. E que essa mensagem seja passada a todo ser humano do planeta. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O Senhor está sentado em seu alto, sublime trono.
Os anjos se renderam, eu me rendo, você se rende, porque eu vejo a glória de Deus enchendo a terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.